Olá, meu irmão, minha irmã, saudações a você, paroquiano e amigo. Mais um dia nos unimos na fé e na esperança, pedindo a Deus que nos dê a fortaleza e a paz para caminhar cada dia confiantes de que com a sua graça venceremos todos os desafios que a vida nos apresentar. Por isso nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus alimenta a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é luz que nos orienta. Escutemos o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, do evangelista Marcos, no capítulo 2, versículos 23 ao 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos e irmãs, acabamos de escutar esse evangelho em que se dá Jesus com seus discípulos sendo repreendidos pelos fariseus e a resposta de Jesus, lembrando que ele é Senhor do sábado. E mais ainda, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O transfundo desse diálogo é a lei em que os fariseus buscavam cumprir retamente, que no sétimo dia, o sábado, como Deus descansou, está lá no livro do Gênesis, no início da Bíblia, ao narrar a criação. Então, como Deus descansou, também o homem não poderia fazer nenhum tipo de trabalho e descansar. Então, quando Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e não ao contrário, o homem para o sábado, Jesus está querendo dizer que a lei foi feita para o homem, para viver melhor, e não o homem para simplesmente cumprir a lei. Não se trata de cumprir por cumprir. Toda lei, todo mandamento, toda orientação tem um sentido e um porquê. Se a gente se perde nesse sentido, nesse porquê nós fazemos as coisas e as nossas práticas religiosas, nós podemos cair nesse fariseísmo, de apontar o dedo a quem não faz, mas até esquecer por que nós fazemos isso ou aquilo. Neste exemplo, os fariseus esqueceram o amor ao próximo. Eles esqueceram esse sinal de humanidade. Quando alguém sente fome, a gente faz de tudo possível para que essa pessoa pare de ter fome. Quando nós temos fome, nós vamos à procura de alimento para sobreviver. Os discípulos tinham fome. Eles passaram num campo e aí começaram a arrancar as espigas. Para quê? Para comer.
Jesus, como é muito sábio, ele responde os fariseus com a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, porque os fariseus, ao entenderem tanto das leis e também das Escrituras, deveriam entender também elas, o seu significado. Então Jesus fala, por acaso nunca lestes o que Davi, o rei Davi, fez com seus companheiros? E Jesus narra, ele e seus companheiros, quando passavam necessidade, eles tiveram muita fome e entraram no templo, na casa de Deus. Aqui fala em que Abiatar era sacerdote, e nesse templo se ofereciam pães, oferendas a Deus, e ele e seus companheiros foram e comeram esses pães. Porém, isso não era permitido. Somente aos sacerdotes era permitido comer desses pães oferecidos a Deus. E agora então, que diriam os fariseus? O rei Davi, tão conhecido, tão querido, ele teria feito de forma errada? Ele teria pecado? Ele teria descumprido uma lei com todos os seus companheiros? E isso estaria escrito na palavra de Deus? Pois bem, se eles fizeram, também tem um sentido. Por que eles fizeram aquilo que não estava permitido e por que os discípulos de Jesus colhiam nesse dia de sábado? Porque tinham fome, algo tão humano. Jesus, ele nos deixou o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Devemos pensar que se algo em nossa fé, em algo em nossas práticas religiosas, diminui o nosso amor, a nossa humanidade, a nossa forma de ver o próximo e o sofrimento alheio, devemos nos perguntar se estamos sentindo bem a presença de Deus na nossa vida, se estamos captando, entendendo bem o Evangelho, porque se algo teve Jesus, ele foi tão divino e tão humano. Ele tinha compaixão das pessoas, ele olhava para o rosto dessas pessoas que se tornavam seus amigos e os curava e fazia bem. Assim também nós devemos aprender de Jesus a ter gestos de humanidade, de amor e de compaixão. E devemos também aprender a renovar o sentido das nossas práticas religiosas, dessas coisas que nós aprendemos desde a catequese, com os nossos pais, com a nossa família, dessas práticas tão bonitas que aprendemos na igreja, para que assim a gente possa viver a nossa fé cheia de sentido, assim como Jesus ensinou. E agora eu te convido a apresentar os teus pedidos ao Senhor. E rezemos como nos ensinou Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos também a você e a sua família a Nossa Senhora. Reze junto comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Supliquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos e suas graças sobre você e sua família, e vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, Deus está contigo.